Então é isso, pessoal. Papo excelente, meio geek, mas é isso que a gente gosta, né? E espero que sirva também de um estímulo aí pro pessoal. Principalmente para quem está chegando, se habituar assim a essas conversas também e tal. E está sendo um pouco geek aqui até, isso costuma até complicar mais ainda. Mas agora vamos focar aqui um pouquinho na aula, ver se a gente avança aqui então com o nosso material. E a ideia, como já está aqui de cara, né, é avançar um pouquinho mais aqui no Linux. Mas hoje, pessoal, é aquela aula pede para sair, né? Então, essa aula aqui vai ser um pouquinho mais puxada do que a última. Vai ser aqui para dar uns conceitos um pouquinho mais avançados de Linux, mas a ideia também não é ser, assim, completamente assustadora. Muito pelo contrário, a ideia é ser encorajadora. E vocês sentirem que conseguem dominar muito bem um sistema operacional, a partir aqui do terminal. Okay? Esse é o principal objetivo. Então, eu tenho aqui os meus documentos, né, que todo mundo já sabe, eu estou aqui no meu tio, né, estou aqui na minha pastinha. E aqui, eu vou ter aqui alguns documentos que eu fiz aqui na última aula. Por exemplo, eu vou fazer o comando find. O comando find, fazendo esse comando aqui, ele vai me listar tudo que eu tenho nessa pasta e nas subpastas. Então, eu entendo que aqui tem uma pasta, né? Por que tem uma pasta? Porque dentro tem um arquivo. Aqui, eu só assim, eu não consigo saber se é uma pasta ou se é um arquivo, né? Eu preciso ter informação a mais, que a gente falou na última aula do LS. Então, por exemplo, se eu quiser ver o conteúdo desse arquivo, nós falamos na última aula de usar o Vim, né? Deixa eu ver aqui, eu uso o Vim, e aí, aqui eu não tenho instalado o Vim, droga. Mas pronto, mas era abrir o editor de texto com o Vim. Há um outro comando que é o cat. Esse cat, ele fez aqui esse desvio, né? Ele imprimiu o conteúdo aqui do texto. Então, eu vou abrir esse texto aqui no... Força. Desculpa, é que apitou aqui, e eu pensei, dá para saber do que está aparecendo a extensão, certo, mas nem sempre os arquivos têm extensão, há muitos arquivos no sistema operacional que não tem extensão. Um arquivo que um programador vê o tempo todo e que não tem extensão, alguém consegue dizer? É o SH, né? O SH, ok, mas esse acaba tendo extensão muitas vezes, né? Às vezes não, mas sim, é um exemplo. Mas tem um outro, vou dar aqui já uma ideia, Git. Ali no Git ocorre alguma coisa, pessoal? Então vamos ver. Aqui. Está aqui. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, tem aqui um projeto Git, né? Que por causa do código aqui central do Netuno, a gente tem o ponto .git ignore. Repara que esse arquivo, para quem já manja de Git, sabe bem o que ele é, né? Então, esse arquivo ele não tem extensão, ele só começa com um ponto. A extensão dele não é ponto .git ignore. O ponto em Linux quer dizer que é um arquivo oculto, tá bem? Quando começa com um ponto, quando tem um ponto na frente. A não ser que tenha barra a seguir. Aí já quer dizer que é ponto, barra, quer dizer que é a partir da minha pasta. Aí é diferente. Mas nesse caso aqui, eu estou aqui imprimindo o conteúdo aqui desse arquivo. Então esse arquivo, ele não tem quebra de linha, nem no fim, nem no início. Por isso que ele está imprimindo assim, tudo colado. Agora, se eu colocar aqui uma quebra de linha antes e depois, gravar o arquivo e fazer outra vez cat, ele já imprime aqui quebrando a linha, né? Faço aqui de novo. Tá. Então, esse programa CAT, né, que é fazer aqui o gatinho aqui do arquivo, que vai mostrar o conteúdo, então, do arquivo. É como se fosse arranhar ali, pensando no gato, né? Fosse escrutinar ali, arranhar o arquivo e mostrar aqui no nosso terminal. Vai mostrar aqui o conteúdo impresso aqui no terminal. Então, para isso é o comando cat. A gente tem outro comando bacana, que é o head aqui, a cabeça. E aí, a gente tem aqui uma coisa legal, que está ali um pouco nos exemplos, que é o bash history. Eu tenho aqui esse arquivo, então esse arquivo, ele me lista aqui, olha, eu tô listando o conteúdo, tanto o add como o cat,
está me listando o conteúdo. Só que repara, no CAT eu obtive muito mais linhas de código, linhas impressas, né? Isso aqui é um arquivo que não tem extensão, que nem o gitignore, e ele tem dentro dele todos os comandos que eu já digitei aqui. Então tem aqui os diversos comandos. Aí o cat, ele imprime todo o arquivo e o add, ele imprime só as primeiras linhas, e o tail, que é a cauda, vai imprimir só as últimas linhas. Okay? Então aqui são as últimas. E esse PWD, LS tal, deve estar lá em cima, aqui em cima, PWD, LS, por aí fora. Okay? Então, esse comando aqui, o início do arquivo, e esse comando, fim do arquivo. Por que esses comandos são muito úteis? Alguém consegue contribuir? Carlos, força. Eu ia falar de outra coisa, mas eu já sigo aqui. O head ele vê a cabeça, né, o ponto do bash history, e o tail ele geralmente vê o que está em produção naquele momento. Por exemplo, você dá um tail ali, você consegue ir vendo o que está acontecendo naquele momento. E o outro você vê o que já aconteceu. É a mesma coisa do só o history, né? Você dá só um history sem dar um cat ou dar um head ali, ele mostra também a lista de comandos que foram utilizados. Exato. Isso está falando mais no contexto de logs, né? Ou seja, eu aqui nos meus logs de sistema, tem aqui várias coisas acontecendo, agora eu não sei qual que eu vou conseguir mostrar log, talvez syslog. Okay? Ele tem aqui muita informação. Tem proxy na tua máquina? Hã? Tem proxy na tua máquina? Não, por acaso não. Aí, por exemplo, com o tail, eu vou ver as informações mais recentes aqui, só as últimas. Eu vou mudar aqui para o tail -n. Então, o -n, o menos aqui nos comandos, normalmente são parametrizações extras, ou seja, eu quero executar o comando com um comportamento diferente. Então, eu manipulo o comportamento do comando de acordo com esses parâmetros aqui, que normalmente tem o menos na frente. Então, eu quero que o tail esteja um outro comportamento, que nesse caso, do n quer dizer número de linhas. Então, tem que passar o n e mais um número. Então, vai ser só 2 linhas. Então, isso imprime aqui as últimas 2 linhas desse arquivo. E esse arquivo, olha só que legal, esse arquivo não tem extensão. Se eu quiser imprimir as 2 primeiras linhas desse arquivo, então eu troco aqui o comando pelo head. Então, eu tenho um log aqui, bastante extenso, que começou no dia 22, ele começa com o dia 22, no topo desse arquivo de log, e no fim ele tem registros de log do dia 27, okay? De hoje. Então, ele tem aqui cerca de 5 dias de informação que foi aqui decorrendo nesse arquivo. Aí, esses comandos ajudam bastante. A gente, por exemplo, eu quero seguir aqui um log, normalmente é o tail, né? Foi aqui, eu coloco aqui o F na frente. Então, quer dizer que o F ele vai fazer o follow aqui, vai ficar seguindo as alterações aqui desse arquivo. Então, toda vez que esse arquivo sofrer alguma alteração, eu vou ver aqui esse novo conteúdo impresso. Por exemplo, vou dar aqui uns enters, ele não escreve no arquivo, né? Só aqui na tela, à toa. E se eu vier aqui, por exemplo, eu não sei se vai dar certo, mas estou aqui inventando já, fugindo um pouquinho da aula. Mas se eu for aqui, /var, /log, e fizer assim, echo, teste, 1, 2, 3, e aqui syslog, olha só. Piscou aqui do lado, mas aqui, ó, teste 1, 2, 3, apareceu aqui no log. Okay? Então, eu escrevi num terminal alguma coisa, e apareceu no outro, sem eu ter feito nada. Okay? Isso porque eu tenho aqui o F, então ele está detectando as alterações no fim desse arquivo. E esse comando aqui já é um pouquinho avançado, pessoal. Eu estou jogando o output de um comando para dentro de um arquivo, adicionando. Okay? E isso aqui não precisa memorizar, é só um exemplo que é possível fazer. Okay? Isso não é muito importante para quem está iniciando. Força, Carlos. Isso, só para título de curiosidade, eu já trabalhei bastante com a parte de proxy, né? Uhum. E aí a gente usava muitos comandos de T-F, justamente para a gente visualizar, por exemplo, a gente queria visualizar o que um usuário estava acessando naquela máquina.
Aí a gente dava um tail "-f", pipe, grep, axis log, e a gente conseguia acompanhar pelo IP da máquina o que é que ele estava fazendo. Aí você viu os sites que ele estava acessando, e é justamente para a gente pegar essas auditorias, que eu trabalhei muitos anos, 14 anos no Apvida, e a equipe de redes lá sempre acompanhava muito isso, porque esses controles de acesso deles são muito gritantes, porque fica na ponta do atendimento, onde tem um cliente precisando de atendimento do outro lado, e geralmente o usuário estava fazendo alguma coisa que não devia na máquina. E a gente precisava realmente estar nessas auditorias. E aí a gente usava demais o tail-f para isso. E quando a gente queria ver depois o que já tinha acontecido na máquina desligada, em outro momento a gente dava um catch. Boa. Isso é um assunto um pouquinho questionável, mas para quem não entendeu bem, basicamente quando a gente está na internet, tudo que a gente faz na internet fica gravado em algum lado. E basicamente o Carlos estava aqui trabalhando nesse processo de monitorização dos acessos, tal, que eu também já tive que trabalhar nessa parte também, sei bem como é. E a minha opinião, hoje em dia, que isso é ilegal, devido à confidencialidade dos dados, ou seja, a individualidade, né? Estamos aqui com a segurança dos dados confidenciais de cada indivíduo, e qualquer pessoa na internet acaba acessando coisas pessoais, né? Isso, exatamente, Carlos, isso mesmo. Exatamente. Agora o LGPD, né, tu também já levou com isso, né, a ideia é morrer esse tipo de situações, e as empresas têm que arrumar outros mecanismos para controlar ou estimular o trabalho do pessoal, né. Mas esse controlar a internet do pessoal, isso foi usado, e muito, e ainda, muito provavelmente, é usado. Mas é isso, pessoal. Então, a gente, como programador, a gente vai mexer muito com logs também. Então, isso acontece e muito. Então, esse comandozinho aqui, o tail, é um grande amigo. E quando a gente quer ver um comando, um arquivo de código rápido aqui no terminal e tal, aí o cat é bacana, porque não, um arquivo de código normalmente não vai ser muito grande, então a gente imprime logo o conteúdo do código aqui na tela, e a gente visualiza logo e facilita aí um pouco. Bem, o que a gente consegue fazer mais? Imagina o seguinte, eu tenho aqui um cat do syslog, que imprimiu aqui muita coisa, mas eu quero filtrar. Imagina que eu quero filtrar aqui, tem muito aqui, dia 27, é muita informação, vou lá para cima, olha, já nem tenho tela aqui, ele não consegue ir mais para cima, não guardou, não consegue pôr tudo aqui de uma vez. Como é que eu sei se tem alguma coisa para o dia 26 ou não? Eu posso conjugar esse comando com outro, que é, aqui é quase aquele efeito dos dois sinais de maior, mas aqui, na verdade, eu estou jogando o output, né, a saída de dados de um comando, com uma entrada do comando seguinte. Então, por exemplo, eu posso fazer agora aqui um grep, então, abriu 26. Como eu tenho espaço no meio, então eu tenho que dizer que esse espaço faz parte do meu texto, então eu tenho que juntar aqui. E não encontrou nada. Ah, não deve ter mesmo. A última aula foi dia 25. 25 deve ter. Pronto, 25 tem. Então, aqui com o grep, eu imprimo aqui essa informação. Mas se eu quiser cortar, por exemplo, só o fim do arquivo, eu só peguei, ou seja, aqui eu estou pegando, estou imprimindo todo o arquivo de log, estou filtrando apenas os registros que começam, ou que tem aqui, no caso, nas linhas, é melhor isso, que tem na linha o APR25, e dessas linhas todas que ele filtra aqui, então pega as últimas duas. Ou então eu posso jogar aqui com e pegar as duas primeiras. Então eu sei que começou às 8 da manhã e parou às 10. Então já consigo ter aqui uma informação de como é que esses logs decorreram. Pessoal, imagino que quem está vendo a primeira vez já está se assustando querendo sair, né? É normal. É normal isso acontecer. Mas, atenção, isso aqui é um pouquinho avançado. Não precisam fixar aqui muito isso. O mais importante é aquilo que já tiveram na outra aula, que foi a navegação de arquivos e um processo inicial ali do Git. Hoje é um pouquinho mais fundo, então vai ser aqui um pouquinho mais rápido, mas aprofundando aqui uns conceitos novos também, para quem entender meio de cara, quem já tem aqui uma base, já tem aqui uma sacada melhor aqui para adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Aí o que acontece? E para quem não sabe bem isso, a ideia é ficar com a ideia de que essas coisas existem. Vocês vão passar a conhecer agora que esse tipo de coisas existe e é possível, e no futuro vocês vão pegando e digerindo isso e assimilando esses conceitos aos poucos.
ok? E aqui nesse "-i", o que muda? Esse "-i" vai me permitir, eu com letras pequenas, né, independente se for maiúsculas e minúsculas, ele consegue encontrar o registro na mesma. Se eu tirar o "-i", então agora não funciona, não encontra nada. Porque já não é case insensitive, né, que é indiferente de letras maiúsculas e minúsculas. O grep ainda tem aqui uma coisa bacaninha, que é, eu posso conjugar também vários parâmetros, né? Então, posso dizer que vai ser insensitivo, tanto faz maiúsculas e minúsculas, e o N, ele vai imprimir aqui o número da linha. Então, naquele arquivo, na linha 571, vai ter este conteúdo. Pronto. Aqui do find. O find tem mais aqui alguns mecanismos que a gente pode usar, que é primeiro passar aqui, a gente passa a pasta que a gente vai procurar algo. E eu vou voltar aqui para o meu home, nesse caso eu estou com o root, mudou aqui o meu usuário, né? Estou com o usuário root, e faço aqui exit, volto aqui para o meu, beleza. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui um find na barra USR, por exemplo, e pesquisar algo com um nome, qualquer coisa. Okay? E posso usar aqui o wildcard para encontrar aqui algum arquivo. Então, ele está fazendo aqui uma procura em todas as pastas e subpastas por arquivos que contenham essa sigla, LSB. Qualquer coisa no início, qualquer coisa no fim, mas que no meio, em algum momento, tem LSB. Esse arquivo tem no início, é o nome do arquivo, um arquivo de Python. Aqui deve ser uma pasta, talvez, ou um arquivo... Não, deve ser um arquivo. Que está aqui no início. E depois a gente tem aqui outras situações que devem estar aqui no meio, ó. Aqui no meio do arquivo. O arquivo é tudo isso. Então, o find faz com que a gente procure coisas no sistema. Pessoal, o find é extenso. Eu estou aprendendo Linux, eu vi um comando find, o que o find faz? Linux find. Olha aqui, ó, guia. Esse guia ok, foi Foca, exato. Falaram na última aula do manual muito bacana, que é o Foca, né? E muito boa partilha aí do pessoal. E aqui, esse aqui é um guia do Linux, aqui eu não sei se eu conheço esse. E que tem aqui vários exemplos de parâmetros aqui, discriminando o que cada letrinha faz, de parametrização e tal. E tem aqui embaixo depois uma série de exemplos. Viu como é difícil a gente aprender mais sobre um comando Linux? Só colocar Linux e o nome do comando. E aí vocês já têm uma escola de como podem ir aprimorando e conhecendo mais a fundo os comandos. Mas, pessoal, não adianta a gente ir vendo todas as coisas que um comando faz. É importante saber, olha, eu preciso procurar um arquivo no sistema, então eu uso o comando find. Isso eu tenho que saber. Ah, mas eu quero procurar um comando assim, assim, assado, blá, blá, blá. Aí eu vou investigar mais a fundo o que dá para fazer com o find. Né? Mas assimilar tudo, muita coisa que a gente não vai usar no nosso dia a dia, também fica difícil, né? A gente depois lembrar e criar aqui uma boa memória. Então, o find tem muita coisa aí para explorar, e agora vamos para uma parte muito mais legal, que, pronto, aqui é só para vocês verem que a gente pode mexer aqui com arquivos, e de forma um pouco mais avançada do que a gente viu na última aula, que era só navegação e tal, e edição, né? Mas agora a gente, pelo terminal, a gente consegue pesquisar, filtrar o conteúdo do arquivo, listar o conteúdo do arquivo e vai embora. Bem, nós falamos que, na última aula, que um sistema operacional, a principal função dele é fazer ali a ponte com o hardware e fornecer um terminal para nós conseguirmos interagir com o kernel e com os devidos hardwares e tal, e começar a ter aqui algumas funções em cima do sistema. Em cima disso é feito o sistema de janelas, de navegação de mouse, tal, dos cliques e por aí fora, coisa mais bonita. Mas a função principal acaba sendo ali a parte do terminal. Ora, múltipla execução de programas. Eu tenho aqui vários programinhos abertos aqui no meu Windows, aqui embaixo, né? E aqui no meu Linux eu também tenho vários programinhos aqui abertos que estão aqui listando. Quem é que trata disso? Da execução dos múltiplos programas? É a parte mais visual do sistema? É mais lá no kernel? É mais aqui no terminal? O kernel. No kernel. Boa. Boa, Marcelo. Consegue detalhar um pouquinho mais por que é no kernel? Porque, dependendo do processador, do número de cores e de núcleos,
existe um mecanismo que se chama escalonador e acaba por definir tempos de execução para diferentes processos. Existem vários mecanismos, como o multithreading, o paralelismo e mecanismos também de concorrência, que eles acabam por concorrer entre si. Qual é que vai ser o próximo processo a ser executado naquele tempo? Muito bom mesmo. Força, Ivaí. O que é kernel? Okay. O kernel é a parte que, assim, quando a gente liga o computador, ele só corre meio que a BIOS. Antigamente a gente via mais isso, hoje em dia a gente vê menos, né? Aí, depois que inicializa a BIOS, vai ter um acesso de um HD, onde estão os dados, né? E esse HD, ele vai começar a rodar, então, um programa, um sistema, que vai dar o controle sobre o hardware. Estou tentando explicar da forma mais, fugindo daqueles termos técnicos. Depois o pessoal aí me ajuda. Mas ou seja, o kernel vai ser o ponto inicial para a gente interagir com o computador. Okay? Vai ser o cara que ele vai orquestrar a nossa utilização do hardware, que seria a parte mais física. Okay? Então, o kernel é a peça ali de software mais baixo nível, que está mais próximo do hardware, que faz o sistema operacional nos fornecer os diversos recursos, como o Marcelo estava explicando aqui muito bem, a competição do processador, a gente tem múltiplos programas rodando, qual programa vai ter prioridade no consumo do CPU? O kernel ajuda a decidir isso com diversas estratégias, ok? Então aí nós temos já um comportamento diferente no Windows e diferente no Linux. E aí também outros argumentos mais técnicos que favorecem também o Linux nos servidores. Marcos, penso que foi tu o primeiro, força, contribui aí. Kernel, para ficar mais simples, pensa que o kernel é o motor do carro. É ele quem dá o start em tudo. Por exemplo, se você virar a chave vai enviar a centelha lá para o motor de arranque, que vai fazer o motor ligar. O kernel, ele basicamente age nesse sentido. O kernel, ele vai fazer com que você suba uma imagem. Sim, o Linux é uma imagem, é um arquivo ISO. Se, por exemplo, o Eduardo for pesquisar aí no Linux dele, se ele for procurar, ali tem até a imagem. VM, Linux 5.5, blá, 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 blá. Isso aqui que vocês estão vendo, literalmente, é o kernel. É o sistema. Então, ele vai dar o start, ele vai carregar tudo que precisa ser carregado para o sistema funcionar, e a partir dali ele vai fazer a gestão de tudo. Por exemplo, a live que a gente está vendo, o kernel está gerenciando recursos para que essa live esteja sendo prioridade. Caso, por exemplo, eu não estou vendo essa live, eu estou jogando um joguinho, ele vai alocar recursos para esses jogos. O kernel, como eu falei antes, é o motor de tudo. Sem ele, nada funciona. E quando ele está bem certinho, pode ter certeza, ele vai ter uma beleza. Muito bom. Isso aí, meu. Força aí, Carlos. Isso. Quando eu comecei a estudar Linux, em 2008, já está com uns dias, eu aprendi justamente que o kernel, ele é comparado a um pão. O kernel é o miolo do pão. Ele é o centro. Ele é ali a parte interna. Você consegue ver ali, se você digitar um comando uname, acho que na tua versão deve aparecer aí, uname. Você consegue ver aí a versão do kernel, ou então cat/proc/version. É justamente como eu esqueci o nome do rapaz que falou agora, mas ele explicou agora, é justamente o motor central, é onde você interage diretamente com a máquina, é onde você vai dizer tudo o que acontece. Muito bom. E com isso, pessoal, se tiver um bug no kernel, nada funciona direito. Portanto, o Windows é muito bugado, o Linux é menos. Também é uma forma de entender que o Linux é melhor que o Windows. Estou brincando. Uma provocaçãozinha aqui à parte. Aí, pessoal, mas pronto, mas os jogos não são algo que corre num servidor com milhares de acessos, não precisa, pode correr numa plataforma um pouquinho mais bugada. Ninguém levantou a mão, né? Aí, o que acontece? Bem, a gente tendo múltiplos programas, voltando aqui à questão, então, esses programas, eles vão ter que ser geridos pelo kernel, parece que já ficou um pouquinho óbvio, né? Até pela questão que o Marcelo levantou, da disputa ali dos cores do processador e tal, e o pessoal reforçou aí depois, essa questão de priorizar. Então, eu tô aqui no meu Linux, e eu tenho aqui uma coisinha que penso que estava onde? Opa, agora me fugiu. Era aqui no escritório? Não. Sistema.
era aqui no sistema, e monitor do sistema. Então, aqui no monitor do sistema, eu vejo o meu consumo de hardware, de RAM, de disco e tal. E tem aqui, olha, os processos. Então, os processos nada mais é do que a lista de programas que está rodando na minha máquina. E aí eu tenho aqui um PID, que a gente vai falar dele, temos aqui memória, CPU e por aí fora. Bem, eu aqui no meu Windows, que está aqui atrás, né, meu sistema principal, eu também tenho aqui uma combinação de tecla, Ctrl Shift ESC, que ele abre, então, o meu gestor de tarefas do Windows. Olha que é muito semelhante, né? Então, aqui eu também tenho processo, né? Tá aqui em inglês, mas é a mesma lógica, tem aqui consumo de CPU, memória e por aí fora. Então, um sistema operacional, ele tem que gerir isso internamente, que a ideia não é o sistema operacional executar só um programinha de cada vez, né? A ideia é ele conseguir dar essa capacidade de a gente ter múltiplos programas executando e conseguir conciliar isso tudo com o hardware que a gente tem disponível no nosso computador. Força de lei. E outra, né? Se não existisse o kernel ali fazendo essa gestão de tudo, mesmo sabendo que em uma probabilidade ali, vamos dizer que funcione, que o computador ligue em um sistema operacional. Cada processo ele tentaria usar o máximo dos cores ali do seu processador. E se um processo pegar tudo ali, é arriscado até pegar fogo, porque ia ter 50, 70 processos ali ao mesmo tempo, tentando consumir ao máximo, e o que não tornaria a usabilidade ali legal. Então, o kernel ele já sabe ali, ele define, não, você vai usar só esse pedacinho aqui, você esse. Só o Chrome ali que quer tomar de tudo, né? Muito bom, isso aí. Alguém levantou aqui a mão e sumiu, eu não sei se eu cliquei em alguma coisa. Não. Não fui eu que cliquei sem Ok. querer. O Marco já deu aí uma pista agora, que a gente vai ver a seguir. Então, é isso mesmo. O HTOP. Então, a gente tem o top e o HTOP. O HTOP é mais colorido, né? Então, a gente tem o top, que é nesse aspecto, e temos aqui o HTOP, que tem essa aparência. Até brilha aqui, né? Eles, no fundo, têm a mesma informação crucial que a gente precisa. Então, o top, eu tenho aqui consumo de CPU aqui em cima, de memória, e aqui a lista dos diversos processos e quem está consumindo mais, né? Agora está aqui parado, ele não está observando. Mas ele imprimiu aqui isso, então tinha aqui o XOR consumindo 25% de CPU. Se eu fizer aqui o top de novo, tá aqui, isso aqui ele vai atualizando conforme eu vou mexendo no sistema, ele está pegando aqui em real time o que está acontecendo ali a disputa de hardware ali no kernel. Então, o HTOP fica um pouquinho mais bonito e lista aqui o conteúdo todo. Ora, eu executando HTOP aqui no Linux, nesse outro central de monitoramento, o HTOP também é um programa que está observando o programa execução. Olha lá, está aqui o HTOP. O que acontece se eu terminar esse processo? Vou matar ele, termina. Okay? Olha, ele parou aqui atrás no terminal, viram? Eu vou começar de novo. Está aqui rodando. Eu venho aqui na parte visual e termino o processo. Matei. Então, se eu tenho, meu computador está lento, meu Linux está meio lento e tal, a primeira coisa que eu venho ver é quem é que está consumindo todo o CPU dele. Pode ser um gargalo de CPU. O CPU está ali 100% sendo puxado, como o Digley estava falando, pode até queimar e tal. Então, está aqui o CPU sendo sugado, e aí eu vejo qual é o programa que está ocasionando isso, e eu pego o número desse programinha e faço um kill. Okay? E aí o comando kill e o número do nosso programa, a gente mata ele. Okay? E o mesmo acontece com esse número que está aqui. Aqui eu tenho o PID, né? Tem aqui a série, aqui o número. Então, se eu fizer um kill aqui por esse número, eu vou matar esse programa. E o kill -9, só que esse kill é quase como ali clicar no botão de fechar, né? No xizinho ali da janela. É quase como isso. Se eu fizer o kill -9, não, olha, termina com isso de vez, termina logo. Então, o kill -9 acaba com o programa para a execução dele nesse exato momento. Ok? Pronto. Com isso, eu agora vou fugir aqui para um outro terminal que eu gosto mais, que não tem essa parte visual. Que aí é mais a minha praia, espero que de vocês também,
E esse aqui eu tinha para Alcoline. Pode ser isso. Força, Carlos. Eu só não sei se eu vou me adiantar para algo que você vai falar agora, mas só a título de curiosidade, existem os comandos, até o Marcos colocou ali agora, que é o kill e o kill all, né? O kill é por processo, né, pelo PID ali, e o kill all é justamente pelo nome. Às vezes você não sabe. Muita gente já fez bastante isso. Kill all -9 Java. Dá um trabalho desgraçado. É isso. Ah, meu Deus. É, É verdade. Isso eu já senti aqui uma facada no coração. É. Ainda mais quando tem muita coisa que nem está ali na inicialização rápida, né? Daí seria só reiniciar. Coisas que são inicializadas à mão e depois inicializar tudo. é isso. E no Java acontece muito isso, no Node também. O pessoal às vezes faz muita inicialização de serviços à mão. E aí é isso. E tem o Xkill também, o Xkill. Muito bom. Ou seja, tem muitas formas de a gente matar aqui as coisas, parar que as coisas funcionem. Mas isso vocês também vão pegando aí um pouquinho com calma, mas é bom saber que existe aqui coisas mais avançadas, né? Bem, com isso, há um recurso aqui no Linux que já vem dos Unix, e essa lógica aqui acaba vindo lá atrás dos Unix, mas que tem aqui essa execução de processos, e para facilitar aqui essa gestão de múltiplos processos aqui no terminal, há um conceito de jobs. Okay? E esse conceito de jobs é o seguinte: imagina que eu estou aqui editando um arquivo, né, o meu Vim, né? Estou aqui editando, blá, blá, blá. Eu queria fazer um comando no terminal agora. E agora como é que eu faço? Queria ir lá para o terminal. Então eu faço Ctrl Z. Boa, aqui não executa. Agora é só que me faltava. Não, Ctrl Z. É com I não funciona. Então foi isso. Tanto que eu escrevi aquela letrinha azul lá, né? Então eu fiz Ctrl Z e ele ficou suspendido. Se eu executar agora o comando BG, ele já sabe que é para enviar para background, que é para continuar executando em background o último comando que eu dei aqui, o suspender. Nesse caso, é o comando, é o job número 1. Daí, em vez de nos programinhas dos processos, que a gente tem o PID, né, que é o Process ID, que é o ID de processo, que é um número, aqui nos jobs a gente coloca porcentagem na frente. Então, eu tenho porcentagem 1, que equivale esse último aqui. Só que como foi o último, eu não preciso pôr nada, dar Enter, e ele já mexeu aqui. Por acaso, parece que eu tinha 2. Continuou? Não, é o mesmo. Beleza. Então, ele agora, se eu fizer o comando jobs, ele está aqui, está como ainda suspendido, por quê? Background, porcentagem 1. O Vim, ele pode ser que tenha esse comportamento. Quando vai para trás, ele fica sempre suspendido. Faz algum sentido. Ele não está em execução constante. Talvez tenha a ver com isso, não tenho certeza. Mas eu estou aqui com o meu terminal liberto. Como eu faço para eu recuperar o meu Vim? Bem, eu listo os jobs, eu sei que eu tenho aqui o Vim, o readme, nesse job 1. Então, eu posso fazer FG, né, que é foreground, trazer para frente, né, para o primeiro plano, trazer aqui para o primeiro plano o meu primeiro job. E eu volto, então, a ter aqui o meu Vim como eu tinha ele antes. Entendeu? E eu não gravei nada e continuo trabalhando com ele. Quero outra vez mandar isso aqui para trás, faço lá meus comandos e tal. Eu já sei que foi o último que eu mandei, coloco FG, volto para o Vim. Então, isso facilita muito a gente trabalhar aqui. E mais, eu posso ter múltiplos Vins. Mandei esse aqui para trás, vou fazer um outro Vim aqui no config.js, e estou aqui escrevendo coisas, e faço aqui S, Ctrl Z, mandei para trás, olha, ficou aqui 2 agora. Agora, jobs, vou ter aqui 2 processos em execução lá atrás, eu quero ir para o primeiro, então, FG%1, volto para o primeiro Vim, Ctrl Z, FG%2, volto para o segundo Vim. Ctrl Z, estão os dois lá atrás e eu continuo aqui mexendo no terminal. Então, isso é como se fosse ali as multiprogramas, né? Ter múltiplas coisas executando no mesmo terminal. Okay? Pessoal, até aqui.
deve ter complicado um pouquinho para alguns, né? Mas lembre que também isso é um pouquinho devagar e tal, a gente vai rever aqui muita coisa, e vocês vão pegando com calma, já estão sabendo que essas coisas existem. Mas, pessoal, tem aí alguém com alguma questão, alguma curiosidade que queira partilhar? Beleza. Então, vamos lá. Bem, isso agora, se eu ver aqui o meu HTOP, eu tenho aqui também múltiplas coisas executando, olha só, o HTOP aqui em cima pulou aqui para cima, e por aí vai. Eu consigo ver tudo aqui que está execução, e aqui o meu número e tal, e aqui a memória. Bem, a memória, eu tenho um comando que é o free, aqui é para unidade de medida, que é em gigas, né? Então, eu consigo ver quantos gigas eu tenho de memória, que é um comando rápido para a gente ver o estado da memória. Então, eu sei que eu tenho um total de 3, na verdade não é 3, se eu for em M, aí ele me dá em megas, então é 3.9, como ele arredonda para baixo, então ficou ali 3, mas é quase 4, né? Então, eu tenho usado isso, tenho um livre 915 megas, e por aí vai. Se eu quiser manipular aqui, saber o meu espaço em disco, em HD, que é uma informação importante também. Eu posso ter um problema de limitação de... eu fechei. De disco. Então, como é que eu sei quanto eu tenho de espaço livre em disco? Tem o comando df, então ele vai listar todos os drivers, né, como se fossem drivers, pendrivers, dando esse exemplo de múltiplos HDs ou CDs até e tal, do que está montado aqui no meu sistema. Inclusive, eu posso ter aqui partilhas, né, com outros computadores e tal, e ele vai, pode de repente listar aqui também. E aí, a gente tem aqui o principal, que é o barra, que é o nosso sistema. Okay? Esse carinha aqui é o barra, nosso sistema. A gente pode ter subdividido, aqui até tem aqui para o barra dev, mas o que acontece? Esse número aqui, ele está... não lembro bem a unidade dele. Eu penso que é bytes. Mas, se eu colocar como H, ele imprime de uma forma mais humanizada, mais fácil da gente interpretar. Então, aqui eu entendo logo que eu tenho 6 GB livres e já ocupei 22 GB, 78% do meu HD está alocado. Agora eu quero saber quanto que a pasta onde eu estou está pesando no meu sistema a nível de disco. Quanto está consumindo desse espaço, desses 22 GB usados, quanto que a pasta atual onde eu estou está consumindo. Então, eu estou aqui na pasta do Netuno, então eu posso pôr du-hs, que também é, outra vez, em formato humano e tal, e aqui o S é o sum, é a soma global de tudo, ele vai listar pasta por pasta, então eu tenho 1.7 gigas, tem aqui várias coisas, vários projetos e tal, mais o Netuno e tal, Grau VM, e aí está me consumindo aqui quase 2 gigas. Okay? Então, eu quero ver o tamanho da minha pasta, um comando muito usado, que é esse, olha, minha pasta está grande. Tá? E a gente tem aqui um assassino, que eu acho que eu devo ter aqui, o pessoal do Node aí deve conhecer tão bem, né, principalmente o pessoal do React. Deve ter aqui na teste, talvez. Que aqui, ok? O comando para ver o espaço de uma pasta. Então, aqui o Node Modules tem aqui 200 megas só aqui no Node Modules. E às vezes chega aqui a 1 GB e tal. Tantas dependências aqui do Node, às vezes vai engordando aqui pra caramba, né? Mas assim a gente consegue ver pelo terminal o tamanho ali do nosso HD. Pessoal, o que eu quero que vocês fiquem com a certeza aqui? É que tudo que a gente faz no sistema operacional, visualmente, a gente consegue fazer no terminal. Tudo. A gente tem umas parafernália de comandos, temos programinhas que acabam sendo comandos, né? Porque o HTOP é um programinha, mas é um utilitário aqui tão útil que, pronto, a gente assume que é um comando, mas acaba sendo um programinha que permite isso, visualizar o que está acontecendo na máquina. Okay? Então, a gente consegue fazer de tudo. Então, num terminal, remotamente, faço qualquer coisa no outro computador à distância. Beleza? Agora aqui do Vim, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho do Vim, para ter aqui só umas noções aqui extra. Vou voltar aqui, ainda estou aqui com meus jobs.
Deixa eu fazer aqui FG por 102. Vou sair daqui sem salvar isso, né, que a gente já viu na última aula. E como que agora salvou T1, né, só o primeiro, então se eu fizer F, ele já sabe também que é o único que existe na lista. Beleza. Eu aqui embaixo, a gente falou na última aula, nós estamos na linha 2, no caractere, na coluna ali, 18, né? Eu vou mexendo aqui o cursor e isso vai mexendo. Como que eu faço para ir para o fim do arquivo? Eu seguro o Shift, no modo ESC, ok? Eu não estou no modo Insert. No modo Insert, se eu escrever, eu vou escrever aqui dentro. No modo ESC, eu seguro o Shift e aperto 2 vezes o G. Okay? Ele vai pular lá para o fundo do arquivo. Eu estou aqui no final do arquivo. A última linha é essa. Se eu quiser ir para o início do arquivo, aperto 2 vezes rápido o G sem Shift, o G minúsculo. Então, G maiúsculo eu vou para o fim do arquivo, e 2 Gs minúsculos eu vou para o início do arquivo. Ah, eu quero pesquisar aqui nesse arquivo. Como é que eu faço? Então, eu coloco interrogação. Okay? Então, aqui no modo que eu escreveria insert, eu faço ESC. Em vez de eu pôr 2 pontos, o 2 pontos é como se eu fosse lá no menu, né? Eu dei essa analogia na última aula. Aqui, eu só escrevo a letra direto. Então, eu escrevo interrogação, em vez de 2 pontos é interrogação, e escrevo a palavra que eu quero procurar. Nesse caso, é server. Okay? E aí ele me controla. Ele já põe o cursor onde tem essa palavra. Ah, eu quero ver se tem mais alguma ocorrência dessa palavra. Então, seguro o Shift e a letra N. E ele continua pesquisando. Olha, ele encontrou essas 4 situações aqui para mim. E está passando o cursor sinalizando onde é que a palavra serve é encontrada. Eu quero voltar uma tela para cima. Okay? Então, eu aperto Ctrl B e subo uma página para cima. Ctrl F, eu desço uma página. Okay? Uma paginação. Como se fosse aquele salto de scroll que a gente tem no Notepad, né, no Word e tal, é como se fosse isso. O Ctrl B, que é voltar para trás, back, e o F, forward, e ali para frente. Eu falei rapidamente na última aula, aqui a nível de cópia de linhas, né, mas aqui, por exemplo, se eu quiser remover essa linha, por acaso isso acho que não está documentado, eu aperto aqui o X, e ele remove ali a minha seleção. Então, eu estou aqui no modo ESC, V, e aí ele muda aqui embaixo para visual, em vez de insert, está aqui visual, e aí com as setas do teclado, eu vou selecionando o texto que eu quero. Com isso, eu quero copiar, então eu aperto o Y, que é a cópia, e ele diz aqui quantas linhas foram copiadas, aí eu coloco o cursor onde eu quero colar o meu conteúdo. Coloco o cursor aqui, por exemplo, posso pôr aqui mais umas linhas em branco se eu quiser, e agora eu faço aqui ESC, volto aqui para o modo que não é insert, e aperto a letra P, que daí ele cola todo o conteúdo que eu copiei lá atrás. E aí também a gente tem outras formas aqui de fazer procura, por exemplo, de coisas diferenciando maiúscula e minúscula. Por exemplo, o set e C, a gente ativa o modo que indiferente de case, né? Que não interessa aqui a letra maiúscula e minúscula. E aí, se eu pesquisar de novo server, ele encontra agora que o server é maiúsculo. Né? Ele antes não tinha ido ali naquele, e agora ele já consegue pegar, porque eu ativei o modo IC, de maiúsculos e minúsculos. Pessoal, qual é a lição que a gente tira daqui agora? Muita coisa de informação nova. Vocês vão utilizar um recurso desses, uma pesquisa no texto, de vez em quando. Vão copiar várias linhas de código e colar essas várias linhas de código. Também, de vez em quando, não é uma coisa que faz o tempo todo como ir lá escrever, né? Mas esse fazer de vez em quando é os momentos que vocês vão começar a ter a oportunidade de memorizar essas instruções, esses mecanismos. E aí, com o tempo, isso vai ficar automático para vocês. Mas o que mais importante é que vocês entendam que nós conseguimos fazer de tudo aqui no Vim. A gente não tem limitação. Tudo que a gente faz num editor ali, como Visual Studio Code, ou Notepad mesmo, ou ali no Word, né, que é pesquisar texto, navegar no texto e por aí fora, a gente consegue fazer aqui. Por exemplo, vocês lembram lá atrás que o grep, eu coloquei no grep, a opção N, que demonstrava o número de linha, né? Com o número de linha, eu posso, por exemplo, olha só,
eu estou aqui no início, linha 1, aqui embaixo, linha 1. E agora, eu vou lá para o fim, linha 77. Como eu vou para a linha 20? Aperto ESC, 2 pontos, 20. Pronto, já estou na linha 20. Okay? E, então, todas essas operações mais avançadas que nós temos num editor de texto, nós temos aqui no Vim também. Okay? O Vim é quase que um, como é que fala? Um influenciador dos editores de textos que a gente tem por aí. Não é só o Vim, há outros, a história dos editores de texto é muito bacana, mas começou tudo aqui no terminal. Okay? E daí foi evoluindo até o que a gente tem hoje aí, os programinhas. Mas aqui com um terminal simples a gente consegue fazer aqui muita coisa, programar os nossos códigos, por mais rebuscados que eles sejam, é possível. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Espero não ter dado aquele choque ali, pede para sair, aqui ninguém, tá bem, pessoal? A ideia não é essa. Mas é mais para vocês verem a potencialidade do Vim, e é algo que a gente vai ir usando no futuro, então vocês vão ganhar aqui. É isso mesmo. Pronto, mas não se frustrem tanto. Vai dar uma frustraçãozinha, mas passa. Com o tempo tudo passa. Então. Beleza, pessoal. Então, olha, a gente vai fazer aqui o nosso intervalo e depois a gente continua aí com a parte prática, 20 minutinhos aí, a gente já volta aí para dar continuidade para uma parte aí, atividade em grupo, que é a parte mais importante, que é pôr na massa, pôr mão na massa em grupo, ter aqui uma troca de experiência, também fazer networking, né, conhecer aí o pessoal e tal, e a gente já volta aí para essa atividade então. Até logo, pessoal, vou deixar aqui o tempo rolando.